Bom dia, a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui para estudarmos a lição 10 da Escola Bíblica Dominical para alunos da faixa etária de 11 e 12 anos. O assunto do dia vai ser a destruição do meio ambiente. Mas antes de começarmos, nós vamos fazer uma oração e em seguida nós vamos juntos estarmos aprendendo sobre a palavra de Deus. Pai eterno e poderoso, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de aprendermos a sua palavra e podermos crescer, Senhor meu Deus, na direção daquilo que o Senhor nos tem ensinado. Cuida da nossa saúde, cuida do nosso planeta, da nossa família, Senhor. E em teu nome, Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Muito bem. Vamos falar inicialmente, vamos fazer a leitura da palavra, que são os textos bíblicos referentes à destruição do meio ambiente. Então, Gênesis, em Gênesis, no capítulo 2, versículos 4 e 5. Eu estou fazendo essa leitura na Bíblia com a versão Nova Almeida atualizada. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Também ainda no capítulo 2, o versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Vamos voltar de novo nesse versículo. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para quê? Para o cultivar e o guardar. Além desses de Gênesis, nós também vamos ler alguns versículos em Salmos, no Salmo 104. Primeiro, Salmo 104, versículos 5 e 6. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não se abale em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Ainda no Salmo 104, versículo 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. E os versículos 31 e 32 do mesmo Salmo 104. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Hoje a gente vai estar discutindo aqui e falando um pouco sobre a destruição do meio ambiente. Vocês já ouviram falar disso certamente, A destruição dos meios ambientes, pelo aquilo que o homem faz hoje em dia, causa efeitos muito destruidores na Terra, E a gente também precisa falar um pouquinho e discutir um pouquinho o que nós podemos fazer, E isso é um assunto que pode ser discutido depois, continuar a ser discutido em casa, Para o que nós podemos fazer de coisas simples, Que podem ajudar que a gente tenha a preservação do meio ambiente, Nós temos que nos preocupar com isso, As pessoas têm que ter consciência que a terra, o meio ambiente está sendo destruído, E aí provoca problemas, Jesus pode voltar a qualquer momento, mas a gente tem que cuidar da terra, a gente não sabe o momento que Jesus vai voltar. E depois nós acabamos de ler aqui que Deus ordenou que nós façamos o quê?
cuidemos, que nós cultivemos e cuidemos da nossa terra. Ele fala que você tem que cultivar e cuidar, não é isso? Ele acaba de ensinar, né? Ele acaba de, não é só um ensino em si, é uma ordem, né? Ele colocou o homem lá para que no jardim do Éden, para quê? Para cultivar e guardar, não é isso? E a gente tem que ter consciência da necessidade de cuidar do nosso planeta, né? Para que depois as gerações que vêm após nós e vocês, que são a geração que vem, né? Porque vocês têm 11, 12 anos, tem muita coisa pela frente, tem um planeta bom, né? Ainda com tudo que Deus criou, com tudo que Deus cuidou e nos deu com sabedoria, com maravilhas, né? As maravilhas que Deus fez conosco. A nossa roupa, o nosso ambiente, o nosso tênis, o nosso aparelho celular, os nossos armários, né? Como vocês estão vendo na minha gravação aqui, tem um armário lá no fundo. Tudo isso vem de matéria-prima tirada da terra, madeira, que é dos vegetais, de fibras de ferro, de aço, né? Da água, coisas que são feitas todos com minerais, vegetais, coisas animais, como couro, né? O alimento que a gente come, ou é vegetal ou é animal, né? Às vezes alguns minerais, né, também. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente faz com a natureza, com a preservação da natureza, porque é aquilo que nos alimenta, aquilo que cuida de nós, que dá o nosso dia a dia da nossa vida, né? Então, o alimento que a gente come, se ele tiver coisas que nos fazem mal, nós também vamos passar mal, né? Nós vamos diminuir o nosso tempo de vida aqui, até que Jesus volte, né? Ou se Jesus não voltar, nós vamos durar menos também aqui na Terra. A igreja sempre ensinou as coisas que Deus nos deu, aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Ele fala para a gente fazer, o cuidado que nós temos que ter, mas nunca se preocupou muito, nunca teve um cuidado assim de ficar falando sobre a preservação, né, da vida, a preservação do meio ambiente, daquilo que Deus fez, né? Mas agora, mais recente, a igreja tem tomado esse cuidado de nos ensinar e nos falar, olha, Deus, como a palavra que nós lemos, né? Eu vou ler de novo aqui, ó. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis 2 e 15, que está dizendo assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, né? Então, tem uma crença errada que achava, já estou aqui de passagem mesmo, então vou tirar tudo que eu puder e vou destruir. Mesmo que haja destruição, né? Mesmo que não haja um abuso do ser humano, mas eu estou de passagem, né? E aí o egoísmo financeiro, né? Falta de informação acaba levando a uma destruição do nosso planeta. A nossa casa verdadeira é o céu, é verdade. Nós vamos para o céu se nós cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, porque Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, o caminho, né? Nós temos que crer em Jesus Cristo para que nós tenhamos a nossa vida eterna. Porém, Jesus nos ensina também que aquele que me ama verdadeiramente faz o que eu ensino, faz o que eu lhes ordenei. Se você não amar verdadeiramente o Senhor, é porque você não crê nele, né? Então nós temos que crer em Jesus Cristo e fazer o que Ele nos ensinou, certo? E a gente tem que estar preparados para o nosso dia de ir para o céu, né? E a gente tem que estar preparados fazendo o quê? Fazendo aquilo que Cristo nos ensinou. Eu vou contar uma história para a gente pensar nela,
E eu não vou nem discutir muito essa história, mas vou contar a história e vocês depois analisam aí. Tinha um cientista que ele estava muito preocupado com o seu trabalho, porque ele estava desenvolvendo uma série de coisas para criação de novas coisas no planeta, para a melhoria das condições de vida do ser humano. E ele precisou, com a esposa viajando, ele precisou ficar com seu filho de 7 anos um período sozinho em casa. E o seu filho, ele precisava entreter o filho dele de alguma forma, porque senão ia atrapalhar no trabalho dele, no dia a dia, porque ele trabalhava no laboratório que ficava em casa. E ele, olhando umas revistas, ele viu uma página que tinha o mapa mundi, com todos os países do mundo. Ele falou, já sei o que eu vou fazer, eu vou pegar esse mapa, eu vou recortar cada um dos países, e como um quebra-cabeça eu vou dar esses papéis para o meu filho e falar para ele, monte o mapa. Novamente, é um trabalho que eu vou dar para ele. E ele pegou e pensou com ele, ele não conhece os países ainda, ele tem 7 anos de idade, ele vai ter muita dificuldade em montar, e recompor essa página toda, porque ele vai ter que pôr os países todos certinhos, um ao lado do outro, E aí o filho passou um tempo ali, ele achava que ia levar dias para resolver, mas algumas horas depois, poucas horas, o filho já estava chamando o pai, E o filho falou, eu já fiz. O pai falou, será que fez mesmo? Nem foi lá ver. Quando ele chegou, ele viu, o mapa completinho, tudo bonitinho, arrumadinho ali, todos os países todos, cada um no seu lugar. E ele ficou perplexo, como é que ele consegue fazer isso, Aí ele perguntou, meu filho, como é que você conseguiu? Ele falou, sabe como eu consegui? Eu me lembrei que na página atrás do mapa tinha uma figura de um homem. E em vez de eu montar o mundo olhando cada um dos países, eu montei o homem, que eu conheço perfeitamente. E o que aconteceu? Ele montou muito mais rápido do que se esperava. E que a gente consegue pensar, A gente sabe que se a gente cuidar, o homem, se ele se cuidar, o homem, ele... Uma vez que você cuidar do homem, e o homem for correto, for certo, o mundo também será, Nós, como crentes, temos a responsabilidade de ser exemplo, de fazermos aquilo que Deus nos deu, que Jesus nos ensinou, Como crentes, quando alguém olha para nós, tem que falar, eu quero ser crente, porque esse crente, ele cuida do nosso planeta, ele cuida das coisas certas, ele não faz coisa errada, ele faz aquilo que ele aprendeu na Bíblia, a ser correto, Ele é um mordomo do mundo, ele cuida do mundo, ele administra a terra com cuidado, assim como nós vimos lá em Gênesis 2,15, que Deus nos ensinou. Hoje a gente utiliza das coisas do nosso planeta, de uma forma geral, É só olhar a nossa roupa, Que isso aqui, essa roupa eu não sei, pode ser que seja de algodão, que é um vegetal, aquele móvel que está ali atrás, vocês estão vendo aí, é de madeira. O celular que a gente utiliza usa muitos minerais. Os veículos usam de combustíveis tirados do ambiente da terra, que é o álcool, ou a gasolina, que é um mineral, tirado do mineral, que é o óleo, o petróleo. Então a gente hoje usa muita coisa, aliás, usa tudo tirado da natureza, tudo que Deus nos deu com muita sabedoria, com muito cuidado, A gente tem que tomar um certo cuidado, porque tem pessoas que quer cuidar tanto ecologicamente, que acaba não cuidando de outras coisas, por exemplo.
do vizinho que está passando fome ou está doente, né? Mas a gente tem que saber que a gente tem que olhar para tudo, né? A gente tem que amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. E cuidar daquilo que Deus nos deu, que é a natureza, que é o nosso planeta, a nossa terra, né? Que Ele fez com sabedoria tudo certinho, né? O que está acontecendo hoje, né? Com essa poluição, com essa destruição do planeta Terra, com a destruição do mundo, né? Que é do meio, que é o nosso meio ambiente. Vamos dar alguns exemplos aí, vocês podem pensar algumas coisas. Por exemplo, a poluição da água e do mar, né? Da água e do ar, na verdade. Nosso planeta é composto de água, né? E a vida da Terra toda depende da água, né? Então a poluição da água através do lixo, que chega nos rios e nos lagos e nos mares, provoca a morte e destruição da natureza e do próprio homem. Porque você poluindo, você vai estar se alimentando de coisas sujas, né? De coisas poluentes. Vocês veem, quando vocês vão perto de algum rio poluído, eu vou dar um exemplo do rio Tietê, ali em São Paulo, né? Tem até mau cheiro, quando você passa ao longo da marginal do Tietê, você vê. E ali, antes, no passado, ele tinha peixes. Hoje não tem mais nada. Ele é um caldo que roda ali, né? Por quê? Porque o homem joga lixo nos rios, né? Lixo industrial e lixo residencial também. Os mares também, que joga-se lixo nos mares e destrói os animais, os peixes que vivem ali naquele ambiente. Além disso, e aí isso é provocado porque o homem produz lixo em excesso, né? Fora do normal, né? E por exemplo, vocês sabem que o plástico ele dura milhares de anos para se decompor, né? Se você joga isso na terra, porque existe água também no subsolo. Você joga o lixo na terra, aquele lixo ele vai se decompondo e entrando nessa água que a gente consome. Outra coisa, animais em extinção, né? Se você destrói o meio ambiente onde ele vive, ele não tem mais como sobreviver, não tem como mais ele crescer. E aí começa a ter o final dos animais, começa a deixar de existir alguns animais na natureza. Plantas, vegetais, você corta as árvores e aqui às vezes uma floresta tem algum tipo de árvore ou de vegetal, de planta que só existia ali. Você acaba destruindo alguns vegetais, algumas árvores, alguns animais que Deus criou. E esses animais, esses vegetais, foi dado para que nós cuidássemos, né? Deus deu tanta responsabilidade para o ser humano que Adão escolheu o nome dos animais, né? Está na Bíblia. Então aí tem outros problemas que estão ocorrendo, por exemplo, efeito estufa, né? O que é o efeito estufa? O efeito estufa é com a poluição do ar, você provocado por gases dos carros, das indústrias, ele provoca uma camada de gases na atmosfera que provoca calor além em excesso que acaba matando e destruindo muita coisa aqui na Terra. O famoso buraco de ozônio, né? Então o ozônio também foi criado por Deus, ele é uma camada de filtro no ar. O ozônio é um gás no ar que ele serve como filtro para que os raios solares não provoquem doenças na nossa pele, dos animais, dos vegetais e no ser humano também, né? E a química jogada no ar acaba provocando buracos nesse, e aí esse os raios solares entram diretamente sobre nós. Também é um problema grave. Aí a gente também já ouviu falar em chuva ácida, né? Chuva ácida é porque os ácidos que sobem através também da poluição
quando chove ou neva, né? Naqueles países ainda que tem neve, ou lugares que tem neve, eles caem sobre a terra com uma química e com esse ácido e destroem também a natureza. Lembrando, né, voltando, o que nós podemos fazer então? Eu sou. Mas se cada um fizer a sua parte, o que vai acontecer? Tudo vai se melhorar, né? O ser humano fazendo cada um tendo a sua responsabilidade, o ser humano fazendo a sua parte nesse mundo, ele pode fazer pequenas coisas que pode ajudar. Cada um de nós fazendo o que nós temos de responsabilidade, as coisas vão melhorar, com certeza. Pequenas coisas, né? Não utilizando demais, por exemplo, né? De eletricidade. Quando você tem a televisão ligada sem utilizar, sem assistir, você pode ir lá e desligar, deixar a luz, não deixar ambientes com a luz acesa sem necessidade. Você pode gastar menos água, não deixar torneiras abertas. Você pode cuidar da reciclagem. A nossa cidade de Jundiaí, felizmente, tem um serviço de reciclagem. Se a gente separar o material, esse material pode ser reutilizado. Quando for comprar alguma coisa, comprar coisas que você pode reutilizar o material. Por exemplo, o plástico fica milhares de anos, né? Para ele decompor corretamente. Então, procure usar material reciclado, que você aí vai conseguir ajudar a natureza, cada um fazendo a sua parte, né? Vai estar muito mais adequado, né? Isso aí, com certeza, o mundo vai melhorar pela ação individual, né? Não jogando lixo na rua, não jogando lixo nos rios, não jogando lixo nos mares. É muito feio isso, né? Nós somos crentes em Jesus Cristo e nós temos que cuidar daquilo que Ele nos deu, né? A Bíblia não falou ali, a gente não leu que Deus fez com sabedoria todas as maravilhas e cada coisa tem o seu propósito, né? Os animais têm seu propósito. A camada de ozônio que Deus criou, Deus fez o único planeta do mundo, o único planeta que existe no universo, na verdade, né? Que o ambiente criado por Deus é perfeito para garantir que nós tenhamos uma vida nesse mundo, né? Se nós destruirmos isso, nós estamos abreviando, diminuindo as condições de vida para aqueles que vêm depois de nós. Então, separar o lixo em casa é uma coisa legal, né? Cuidar das comprar coisas que sejam recicláveis é importante para nós. Nós podemos fazer isso com todo cuidado e contribuir para que o mundo seja melhor, né? Que a gente possa diminuir a destruição do nosso meio ambiente. Então, nós somos muito importantes nesse trabalho que Deus nos deu, que é cultivar e guardar o nosso mundo. É isso que Deus nos deu. Outra coisa que você pode fazer também é plantar árvore. Você tem quintal? Cultive plantas, né? Cultive ervas, cultive flores, né? Nós podemos poupar e reciclar papel, né? Então o que nós podemos concluir, né? A terra foi feita por Deus, né? Para que nós possamos viver bem, né? E a gente tem que se preocupar com isso, né? Nós não podemos ter atitude egoísta. Procure mudar, procure fazer as coisas, apesar de ser pequenas, na soma de todas as atitudes que todas as pessoas que se preocuparem fizerem, nós vamos conseguir fazer ter um meio ambiente melhor.
para a preservação da nosso planeta, dos animais, dos vegetais. Se as coisas não estão legal, não estão bem, pelo menos cada um de nós façamos a nossa parte. Isso é um assunto que não é para a gente parar aqui de discutir. Eu estou falando com vocês, nós estamos discutindo esse assunto, mas converse com seus pais, com seus amigos, com seus irmãos, né? Faça suas partes, levante as suas dúvidas, procurem pesquisar sobre isso, o que eu posso fazer, né? O que eu posso preservar. A palavra, né? A palavra correta é preservar mesmo, né? Que preservar significa defender. Vamos defender o nosso planeta, certo? Em primeiro lugar, Deus, né? A nossa família, a nossa igreja e o nosso meio ambiente, que é dado por Deus, porque Ele nos deu esse meio ambiente, que Ele nos deu esse planeta, que Ele nos deu essa natureza, e Ele fez isso tudo perfeito. Ele fez com todas as condições para que a gente tenha uma vida saudável aqui nesse planeta, obedecendo a Deus, crendo que Ele é o nosso Salvador, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, nós vamos ter uma vida eterna. E obedecendo aquilo que Ele nos deu como ordem, nós vamos cuidar melhor do nosso planeta. Então, preservar é o que nós temos que fazer. E que se a gente não preservar, nós vamos estar prejudicando nós mesmos e todo o mundo, né? Seja uma pessoa preocupada. Vamos ser saudáveis, não é? E fazer as coisas de forma saudável. Então a aula de hoje é isso, né? A gente já falou bastante hoje aqui. Vou deixar para vocês em casa a responsabilidade, né, de buscar alternativas para ajudar, né, na preservação do nosso ambiente. E aí vocês vão estar analisando e pensando, estudando o que você pode fazer para melhorar, né, sem prejudicar o mundo e preservando aquilo que nós temos, que Deus nos deu. Quais são as medidas que você pode tomar? E aí você vai analisar o que você acha, o que você pode fazer relacionado com a natureza que Deus nos deu. Amém? Vamos orar juntos, né, para encerrar essa aula e pedir a Deus para que Ele nos dê condições de fazer um mundo melhor. Pai eterno e poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela sua bondade, pelo seu amor, por tudo que nos deu. Senhor Deus, Pai poderoso, nós te agradecemos, Senhor. Cuida, Senhor, de nossa vida, Senhor. Nos dê sabedoria. E nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.